Eu acho que nesse universo a pesquisa exerce uma função, a pesquisa acadêmica exerce uma função, e os movimentos culturais exercem outra função complementar. Só que vamos por partes. A universidade, a gente tem divergências com a universidade quando a gente pensa na discussão. Eu sei porque eu ambito os dois meios, né? Eu acabei que eu fui para a universidade e fui levar minha pesquisa porque também é uma formação profissional, né? Mas a questão é assim, é necessário o trabalho da universidade no âmbito de realmente angariar, pesquisar, fazer a metodologia científica, fazer o trabalho mais contextualizante, histórico, o que não invalida a construção cultural e coletiva. Porque vamos pensar assim, eu trabalho propositalmente no Curtas com ficção justamente para pensar nessa provocação, para pensar nessa ideia de beleza, mas tá, mas por que você faz os alunos criarem ficções, contos do contestado para trabalhar o movimento, sendo que na verdade você teria que trabalhar o conceito histórico, mas aí é que tá. A perspectiva histórica ela pode gerar um contexto imaginário, um contexto de conexão que vai criar uma afetividade, um processo de ligação do indivíduo com aquele evento histórico. Então, quando isso é potencializado pelo fato de ser na região do contestado, de eu sair para fora e ter o trilho do trem do lado da minha escola, de eu ter um museu ali do lado, que era uma antiga estação. Ou seja, eu tenho o local, o sítio histórico está onde eu estou vivendo. Então, assim, a gente precisa e deve voltar para cá. Os movimentos culturais têm que se voltar para cá, certo? A academia tem que vir até nós. Fato. Isso é um fato. A questão é, a gente não pode também invalidar o que é feito pela academia lá. A gente tem que entender que eles têm um outro papel. E que é um papel que a gente olha assim, beleza, mas não está chegando até nós. Não está mesmo. A gente tem essa crítica e a gente vai continuar tendo. Eu estou lá dentro, eu estou fazendo essa crítica. Só que a gente também precisa motivar os profissionais a buscarem também a conectar isso. A gente entrar nos programas de mestrado, nos programas de pós-graduação, ocupar esses espaços e levar o contestado. A gente sabe que cresceu muito nos últimos anos. A gente tem várias pessoas brilhantes da região que pesquisaram lá. A gente tá falando da Carol mesmo, que fez o mestrado na UDESC e falou sobre a memória do contestado em Freiburg usando literatura. A gente tá falando do João Felipe, que faz uma pesquisa brilhante sobre documentos do contestado. A gente tá falando de gente, assim, incrível, que começou a partir de movimentos culturais, movimentos sociais, de ambientar lugares e hoje ocupa esses espaços. A gente não pode estar em todos os lugares, mas a gente precisa estar em lugares determinados, necessários. Né? Então, eu busquei fazer o Curtas nesse sentido, para fazer justamente essa janela de, primeiro, a escola produz conhecimento. Isso é um ponto. Escola pública, de educação básica, os alunos têm potencial para produzir conhecimento. Assim como eu faço isso, eu acho que da mesma forma o pessoal de Le Bon Regis faz há muitos anos também com a produção de cultural, a produção de teatro, com crianças. Tem gente que cresceu fazendo aquilo. É fabuloso. E esse é o movimento que está saindo da escola. A gente está saindo da escola e fazendo isso. Vocês estão construindo dos movimentos sociais, vocês estão fazendo frentes. Olha essa manobra que você fez, Gilson. Que coisa linda. Isso é fundamental, isso é necessário, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser quantificado. Da mesma forma, a Letícia faz um trabalho fabuloso porque ela está lidando com o público, está lidando com o arquivo. Ela está pegando. Movimentos culturais, produções culturais são necessárias e fundamentais para construir esse processo coletivo, entende? Por isso que é importante ter a coletividade. Só que a gente não precisa se descolar. As coisas são interseccionais. Elas se conectam. Então, acontece que vai ter momentos que vai ter todo mundo junto. A gente vai estar todo mundo junto no mesmo lugar, que nem aconteceu o ano passado na UDESC. Ano retrasado na UDESC. Tava você lá, tava eu lá, tava o pessoal do Lebon, tava o Rogério, tava o Paulo, tava todo mundo lá. E a gente estava pensando como vamos fazer para conectar cada vez mais isso. A universidade tem essa dificuldade de se conectar conosco. É um fato. E é por isso que programas como o Profissória, que é um programa que eu faço parte, são um bom lugar para a gente pensar em levar a escola pública, só que a gente esbarra em problemas que são acesso, porque querendo ou não, eu viajava 400 quilômetros para fazer uma aula. Todo mundo tem. Eu voltei de Florianópolis nesse exato momento. Eu fiquei pensando como eu fazia isso toda semana. Não tem como. É assim, exigir demais um ser humano. Gente, 800 quilômetros por semana se eu fazia. Não tem assim. Eu realmente queria muito. Tenho as minhas dificuldades para produzir e desenvolver a minha dissertação? Tenho.
tô construindo esse trabalho, tô fazendo, tô me esforçando, mas é aquela questão que esbarra em todo o processo que a gente tem aqui. Ou seja, Gilson, para eu não fazer muito floreio, muito rodeio, eu vou dizer para você que a gente, em vez de ter uma porta, a gente tem uma janela, que a gente pula de vez em quando. E um vai para o lado do outro, sabe? Há um reconhecimento da universidade em relação aos movimentos culturais hoje em dia? Há. É o ideal? Ainda não. Não é o ideal. Entende? Aí, beleza. Há o reconhecimento da gente em relação à universidade? Sempre teve, porque a universidade é hegemônica. Ela foi um lugar, foi um espaço que foi criado para não ter gente como o pessoal da nossa região, vamos colocar dessa forma, no geral. Não é um espaço que foi criado para ser ocupado por nós, mas que a gente vem ocupando aos poucos. Então, o fato da gente ir lá e pesquisar é um movimento de resistência também cultural. Porque, querendo ou não, a gente ainda está lá botando na discussão, botando na roda. A gente está colocando no movimento social aquilo. E, claro, a gente tem, além disso, os usos. A gente tem usos políticos do contestado. Tem pessoas que não têm nenhuma conexão com o contexto histórico, mas usa isso aí porque é um discurso que está em vigor. Porque o que aconteceu? Os movimentos culturais e a escola e a sociedade colocou na pauta. O 3 de maio é a prova disso. Está na pauta, as pessoas estão vendo, então está virando também um uso político. A gente também tem que tomar cuidado com isso, mas toda a memória é feita dessa forma. E se a gente olhar no contexto histórico, é exatamente isso. Memória é um instrumento de controle social. O museu, o espaço do acervo do museu, ele tem suas escolhas narrativas. Todo museólogo, todo historiador sabe disso. Ou seja, a gente precisa se apropriar desses espaços também. Então a gente precisa estar em todas as frentes. Por isso que é importante a gente fazer isso, porque querendo ou não, as pessoas têm muita visão de que uma pessoa que é um ativista de um determinado ponto tem que fazer isso aqui. Não, a gente tem que ocupar os lugares que a gente está. O meu lugar hoje é a escola pública. Eu ocupo o meu lugar e eu faço a minha função. Acredito que eu venho fazendo uma forma muito interessante, uma forma que é provocativa, uma forma que as pessoas me trazem muitas coisas, que os alunos me trazem muita coisa. E da mesma forma, eu acredito que todos os movimentos estão contribuindo de alguma forma aqui na região. Religiosos, culturais, políticos, sociais, mesmo aqueles que você olha e fala, cara, o cara tá usando errado. Não, mas é justamente aquilo de você pensar, pô, então vamos discutir sobre isso, sobre esses usos. Quem tá usando, como tá usando, de que forma tá sendo feito isso, sabe? Eu acho que essas coisas são fundamentais para fortalecer o debate público. E aí que entra a questão. O debate público está acontecendo. Ponto. É isso. É isso que precisa acontecer. A gente precisa estar em constante debate, questionamento de uns dos outros. Falar assim, poxa, e aí, universidade, quando que vocês vão vir para cá? O que vocês vão trazer para nós de contrapartida? Pô, os editais de cultura que a gente está tendo, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, Fundação Catarinense de Cultura, todos esses editais estão contribuindo. E, gente, não é só aqui. É de União da Vitória até Salto Veloso, Lebon Regis, Caçador, aqui em Rio das Antas. Ou seja, as pessoas não estão inertes, elas estão tentando construir. Claro que a gente está vendo que tem coisas que aparecem nessas narrativas, são construções. Então a gente precisa ter senso crítico e debater. Eu posso discordar com você, aí volto para o início. Você pode discordar do nome naturalmente, mas né, você não está invalidando a obra. Aí que tá. Você está falando, não, esse ponto aqui eu não concordo. Mas isso não qualifica a obra. Muito pelo contrário, enriquece, porque você trouxe um debate e falou assim, poxa, isso aqui, como a gente pode ver isso aqui? Que a história faz isso, Gilson. A gente na sala de aula provoca debates. A gente chega para falar, tá, mas por que essa memória, essa narrativa é construída desse jeito? Por que é feito dessa forma? E a gente precisa estar em constante exercício de debate.